que tem como título, né, Vigilância e Trabalho, tá bom? O tema que a gente estudou nessa semana aí foi no Evangelho de Mateus, né, do capítulo 25, do capítulo 14 até do verso 14 até o verso 30. Evangelho de Mateus, capítulo 25, do verso 14 até o verso 30, onde a gente pôde ali aprender um pouquinho mais a respeito da parábola dos talentos, tá bom? Então, na divisão do texto de hoje, o que a gente vai ter? A gente vai ter a parábola dos talentos e o seu contexto, a comparação com outras duas parábolas, uma que é a parábola das minas, lá em Lucas, e a outra com a parábola do administrador infiel, também em Lucas. A gente vai compreender a simbologia dessa parábola, os elementos ali que são utilizados por Jesus, e entender a aplicação que ela tem para a nossa vida hoje, tá certo? Que é o quê? O trabalho, né? Nós que estamos aguardando a volta do Senhor Jesus, ele não somente exige que nós estejamos vigilantes, mas também que nós trabalhemos enquanto aguardamos a sua vinda, e a gente vai compreender isso um pouquinho melhor no estudo de hoje. Na parábola dos talentos, ela é uma parábola também conhecida, né? Onde ali o Senhor ele vai para longe e ele distribui ali entre os seus servos os seus bens. Então, para um servo ele vai dar 5 talentos, para outro ele vai dar 2 talentos, e para um outro servo ele vai dar 1 talento. Tá bom? Então ele faz essa divisão entre os seus de talentos, né, dos seus bens para os seus servos, e o que ele exige desses seus servos é que eles cuidem desses bens que foram entregues a eles da melhor maneira possível até que o seu Senhor volte. Tá certo? Então esse é o pano de fundo aqui dessa parábola dos talentos. Um senhor que confia aos seus servos os seus dons, os seus bens, e pede que eles cuidem deles até que ele volte. Tá bom? Então essa é a história hoje dessa parábola. Como a gente já viu, a parábola ela é uma história, tá certo? Que vai transmitir uma lição moral, uma lição espiritual aqui no caso, na parábola que o Senhor Jesus conta para nós. Então no texto que a gente tem lá em Mateus capítulo 25, do verso 14 até o verso 30, está escrito assim para a gente, ó. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. É interessante esse ponto aqui, né? Porque o texto já começa assim, ó, pois será como um homem. O que será como um homem? Né? Se a gente olhar alguns versos anteriores, lá no capítulo 25, no verso 1, quando Jesus ele vai contar a parábola das 10 virgens, o que ele diz lá? Então o reino dos céus será semelhante ao quê? A 10 virgens. Tá certo? E aqui no verso 14, ele retoma aquela ideia lá do verso 1. Pois será, o reino do céu, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. Então, de novo, aqui Jesus está comparando o reino do céu com uma história, tá certo? No caso, agora, um homem que se ausenta do país, chama os seus servos e confia a ele os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. E a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10, porque a todo que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, essa parábola que o Senhor Jesus conta aqui para a gente, ele pega muitos elementos que eram muito familiares ali para os discípulos, no contexto daquela época.
De novo, a gente tem a imagem do quê? De um senhor e de servos, tá certo? A palavra servos aqui significa escravos, mas a gente sabe que o escravo naquele tempo, ele não era um escravo igual a gente vê aqui, né? Por exemplo, na história do Brasil, né? Alguém ali que era preso e não tinha nenhuma liberdade, tinha que apenas trabalhar, né? O escravo no contexto ali do tempo em que Jesus vivia, ele era alguém de confiança do seu senhor. Então o senhor colocava ele como responsável por algumas atividades e ele tinha que cuidar dessas atividades como se fosse o próprio senhor, tá certo? Então essa era uma responsabilidade dele cuidar dos interesses do seu senhor. Um outro ponto que é interessante aqui é que Jesus, nessa parábola, ele vai usar essa contagem, né, talentos. Né? Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e teve um servo que recebeu 1 talento. Um talento, ele equivale a 35 quilos, tá certo? Esse é o peso de um talento. Um talento, então, ele pesa 35 quilos e aí esses quilos, né, podem ser de qualquer tipo de metal, pode ser de ouro, pode ser de prata. E aqui, se a gente for considerar, né, que o ouro ele não era utilizado como moeda, mas geralmente era prata, era o cobre, e se a gente considerasse que fosse o cobre aqui, então aqui a gente tem, né, um servo recebendo, né, 5 vezes aí os 35 quilos, que vai dar aí 175 quilos, né? E aquele que recebeu só um talento, que às vezes a gente acha que é pouco, na verdade ali ele recebeu 35 quilos também de um metal aí que pode ser a prata, tá certo? Então, ele não recebeu pouca coisa. Quando a gente olha assim, parece que ele recebeu só um, ficou com pouco, mas na realidade, aquilo que ele recebeu também tinha um grande valor. Só que aqui na parábola que Jesus conta, né, no contexto que ele vai aplicar aqui para os discípulos, a gente tem que sempre lembrar. Nós temos os 4 discípulos de Jesus ao lado dele, perguntando quando seria o quê? Os sinais da sua vinda e da destruição lá de Jerusalém. Lembra? Isso aqui é uma extensão do capítulo 24 de Mateus, quando Jesus está falando a respeito da sua vinda. Ou seja, todas essas parábolas que nós vimos até agora, elas estão dentro do contexto da volta do Senhor Jesus. E mais uma vez, essa parábola que Jesus vai contar, ele está ensinando para os discípulos o que ele espera deles até que ele venha. Tá certo? O que ele espera de cada um desses discípulos. Então, quando ele conta essa história, né, dos talentos, da parábola, qual que é a lição que a gente tira aqui de tudo isso? O Senhor entrega para os servos algo que ele tinha de valor e espera que esses servos cuidem disso que ele entregou, não somente não perdendo aquilo que foi entregue a ele, mas trabalhando para que aquilo que foi confiado multiplique. Tá certo? Essa é a lição que a gente tem aqui dessa parábola. Agora, como que a gente traz isso, né, para nós, discípulos do Senhor Jesus, assim como Pedro, assim como André, assim como Tiago, assim como João, estavam ali naquele momento, né, querendo saber o que eles entenderam dessa parábola contada aqui para o Senhor Jesus. O ponto que Jesus quis ilustrar é qual? Ele estava, a gente lembra, né? Quando ele conta essa parábola, ele estava 1 semana da sua crucifixão. Então foi a última semana que Jesus esteve ali em Jerusalém. O que ele está falando para os seus discípulos? Quando ele diz, né, ele se compara, né? Ele compara o reino dos céus a um homem que, ausentando-se do seu país, chama os seus servos e confiou os seus bens. Ele estava dizendo, em outras palavras, para os discípulos, que ele iria se ausentar, que ele não estaria mais aqui na terra, tá certo? Mas que os seus bens, aquilo que ele tinha de mais precioso, ficaria a cargo dos seus servos. E aí, quando a gente fala servos, né, a gente vai ver, essa é uma saudação comum no Novo Testamento, quando praticamente quase todas as cartas de Paulo, quando ele abre, né, ele fala Paulo, servo de Deus, né, servo do Senhor Jesus Cristo. Pedro também vai falar servo de Deus. Ou seja, todos esses discípulos, todos esses apóstolos, eles se identificavam como o quê? Como servos de Deus, como servos de Jesus Cristo. Então essa ideia fica muito clara para a gente aqui, na lição que a gente extrai dessa parábola. O Senhor que se ausenta é quem? É Jesus. E os servos que ficam administrando os bens desse Senhor somos nós, os discípulos dele. Tá certo? E aí ele confia a nós o quê? Os seus bens, aquilo que ele tem de mais precioso. E o que ele tem mais de precioso aqui nessa terra? Será que o que Cristo tem de mais precioso aqui nessa terra são riquezas materiais? Né? São tesouros? É dinheiro? O que ele tem de mais precioso aqui nessa terra a não ser o seu povo? Não foi por cada um de nós que ele derramou o sangue dele? Não foi por você, não foi por mim que ele se entregou numa cruz para nos perdoar os pecados e nos dar a vida eterna? Então não existe nada mais precioso para Deus do que o seu povo aqui na terra. Então quando diz que ele confiou os seus bens, o que ele está querendo dizer aqui para os discípulos de Cristo, né?
o que Cristo tem de mais precioso aqui na terra é a sua igreja, é o seu povo, tá certo? É aqueles por quem ele entregou a sua vida. E aí depois ele continua, né, quando ele vai falar a respeito dos talentos. O que receberá 5 talentos, ele vai dizer aqui, ó, a um deu 5 talentos e a outro 2. A um deu 1, a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. E aí o que a gente vai entender com essa questão dos talentos? Apesar do talento a gente entender que é um peso, né? Um talento é 35 quilos, e aí pode ser 35 quilos de qualquer tipo de metal. Se a gente considerar aqui que fosse prata, né? Que cada um desses servos aqui receberam. Eles teriam que então receber esse dinheiro e fazer o quê? Fazer esse dinheiro multiplicar. Tá certo? Só que um ponto interessante aqui que a gente vê no verso 15 é que quando esse senhor ele vai distribuir os talentos, ele dá 5 para um, dá 2 para outro e para o outro ele dá 1. Só que o texto diz para a gente no verso 15 o quê? A cada um segundo a sua própria o quê? Capacidade. Ou seja, quando ele faz essa distribuição não é aleatória. Ele sabe o que cada um dos seus servos pode lhe dar. Com 5 talentos, com 2 talentos e com 1 talento. Então, essa distribuição que ele faz é uma distribuição segundo a capacidade de cada um dos servos. E aí, trazendo para o plano espiritual, trazendo, né, os discípulos, o que eles entendem dessa questão do talento? Eles entendem como dinheiro? Não, porque nenhum deles ficou rico, tá certo? A nenhum deles foi confiado uma riqueza que eles multiplicaram essa riqueza e depois agora eles vão entregar para Jesus essa riqueza que eles conquistaram. Mas um ponto interessante aqui é que Cristo, ele compara o talento, a primeira vez que ele vai comparar, ele vai fazer o uso, né, da palavra talento, que significava um peso para algo, ele vai aplicar essa palavra para dons. Né? Hoje em dia a gente tem, né, você é muito talentoso, você tem o talento de fazer determinada coisa. Então, quem cunha essa palavra talento como dom, como aptidão, é o próprio Jesus quando ele conta essa parábola. Até então, a palavra talento significava peso. Era o peso, né, de uma medida. Era o peso de 35 quilos de algo. Mas aqui agora, Cristo ele pega esse talento e ele transforma através dessa parábola em dom, em talento, em uma aptidão que você tem, seja ela natural ou seja adquirida. Né? Tem pessoas que têm, né, uns dons que são naturais, que a gente fala. Né? Ela já nasce com a habilidade de falar, de se comunicar. Tem outras que vão desenvolver, vão adquirir, né, esse talento conforme vai se esforçando, conforme vai trabalhando. Então, esses talentos que são aqui distribuídos por esses servos no plano espiritual que a gente está trabalhando, né, dos discípulos e no nosso também, são os dons que o Senhor nos confiou. Tá certo? É os dons que o Espírito Santo confia a cada um dos servos de Deus. E você já pode ter nascido com esse dom, que é um caso de um dom natural, ou você pode ter recebido esse dom a partir do momento que você começa a andar com Jesus Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você é batizado com o Espírito Santo. A gente viu no nosso último estudo que falou a respeito das 10 virgens, né? Que o discípulo de Jesus, o seguidor de Jesus, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo, ele precisa ser batizado diariamente. E quando ele é batizado com o Espírito Santo, né, o Espírito Santo ele comunica dons para que essa pessoa possa trabalhar no reino de Deus. Então, esses talentos que foram confiados aos servos são os dons que o Senhor confiou aos discípulos, aos apóstolos, no tempo de Cristo, para que eles levassem adiante o quê? A sua igreja. Para que eles cuidassem da sua igreja. E o mesmo também se aplica a nós hoje. Deus ele nos confia talentos, ele nos confia dons para trabalharmos para o seu reino, tá certo? Para trabalharmos para a sua vinda. E interessante que quando diz, né, que ele concedeu esses dons segundo a sua própria capacidade, o mesmo ocorre no plano espiritual. Esses dons, eles são concedidos a nós, segundo aquilo que a gente consegue lidar. Né? Deus, ele nos concede esses talentos, esses dons, o Espírito Santo nos concede esses dons, para que a gente possa atuar no reino de Deus, mas segundo a nossa capacidade. Tá certo? Segundo aquilo que a gente consegue lidar, segundo aquilo que a nossa maturidade espiritual nos permite trabalhar com esses dons. E aí uma postura muito interessante que a gente vê aqui é que o que recebeu 5 talentos, o que ele faz? Imediatamente ele sai e ganha mais 5. O outro que recebeu 2, ele tem a mesma postura. Imediatamente ele sai e já consegue outros 2. Mas no verso 18 diz o seguinte: mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Tá certo? E essa é uma atitude muito comum naquela época, né? Hoje em dia a gente vê, né, os arqueólogos, né, eles vão escavar e geralmente eles encontram ali
né, tesouros, encontram ouro, que estava o quê? Escondido na terra. Porque, como você não tinha banco, você não tinha cofre naquela época, se você queria, né, proteger algo, o que você fazia? Você enterrava, tá certo? Porque só você sabia onde que você enterrou, né? Ninguém ia lá cavar aleatoriamente, e você poderia manter aquele item em segurança. Então, isso era uma prática muito comum. Se você tinha algo importante e você não queria perder, não queria que ninguém pegasse, tomasse de você, o que você fazia? Você enterrava. Então, o que esse servo faz a primeiro momento parece ser algo bom. Porque o que ele faz? Ele enterra o quê? O um talento que ele recebeu do seu senhor. Certo? De um ponto de vista, a gente pode perceber que ele está preocupado, né? Ele está sendo zeloso e ele está querendo proteger ali o bem do seu senhor. Porque vai que ele perde ou vai que roubam dele. Né? Como é que ele vai dar conta desse talento de volta para o seu senhor? Lembra, são 35 quilos. Né? Se a gente fala que é de prata, é um valor, mesmo sendo um talento, é algo considerável. Tá bom? Só que o que a gente percebe é que depois de muito tempo o Senhor retorna e ele decide fazer o quê? Ajustar as contas com eles. E quando a gente vê esse termo aqui, ajustar as contas, a gente lembra, né? A volta do Senhor Jesus é o quê? Juízo, tá certo? Aqui de novo a gente vê essa menção. Quando diz que o Senhor volta depois de muito tempo, e aqui, né, tem mais uma questão, envolve o quê? Tardança, né? Envolve demora. Depois de muito tempo o Senhor voltou, e foi o quê? Ajustar a conta com eles. Ou seja, ele foi inspecionar o que eles fizeram durante o tempo em que eu fiquei fora. E aí chega o primeiro e fala, ó, senhor, o senhor me confiou 5 talentos, eu multipliquei e ganhei mais 10, ou mais 5, né? Tá aqui 10 talentos. E aí o que o senhor disse para ele? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu senhor. Aí chega o que tinha 2, ele falou, senhor, ganhei mais 2, tem aqui 4 talentos. E aí o Senhor diz a mesma coisa que ele falou para o que ganhou 5. Ó. Muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. E aí chega por último aquele que tinha um talento. E aí quando ele chega, olha que coisa interessante. Ele já chega se desculpando. Porque ele chega no verso 23, no verso 24 que ele fala, ó, Senhor, né? Sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas não onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, aqui a gente já percebe uma postura, né, inadequada desse servo. Porque quando ele se aproxima do seu senhor, ele já se aproxima o quê? Se desculpando. Tá certo? Todos os outros se aproximam ali com alegria, né? Senhor, confiaste-me 5 talentos. Quando eles usam essa palavra confiaste, significa o quê? Que eles reconhecem que o Senhor concedeu a eles uma responsabilidade grande. E eles se alegram por isso. Eles falam assim, oh, o Senhor me confiou, né? O Senhor, que é o dono de todas as coisas aqui, me confiou esses 5 talentos. Olha aqui, consegui mais 5. O outro que tinha recebido 2, ó, consegui mais 2. Mas esse, quando ele retorna, a gente percebe ali um semblante ali, né, de vitimismo dele. Eu sabia que o senhor é o quê? É um homem muito bravo, muito severo, muito, né, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. Em outras palavras, o que ele está querendo dizer aqui? Que pede mais do que a gente pode dar, tá certo? Que exige mais do que a gente pode conceder. É isso que ele está querendo dizer com essas palavras. E aí ele diz que receoso, com medo de perder aquele talento que ele tinha, ele decidiu o quê? Enterrar na terra. E na hora que ele vai dizer, né, aqui tens o que é teu, né, esse sentido no que está escrito aqui, aqui tens o que é teu, é como se ele dissesse assim, ó, pega aqui o que é seu e joga para o Senhor. Ó, toma o que te pertence, tá certo? No sentido de que eu não queria ter ficado com essa responsabilidade, mas o Senhor me fez ficar com isso aqui, então toma o que é teu. É nesse sentido que está escrito essas frases aqui. Aqui tens o que é teu. E aí no verso 26 diz assim, respondeu-lhe porém o Senhor, servo mau e o quê? E negligente. Sabias que ceifam onde não semeei e ajuntam onde não espalhei? Então ele está falando assim, você está querendo dizer que eu exijo mais do que vocês podem entregar? É isso que você está querendo dizer para mim? Se eu sou verdadeiramente dessa maneira, você deveria então ter pego o meu talento, o meu dinheiro e ter entregue aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse o quê? Juros. Ou seja, a própria acusação desse servo, que o Senhor chama do quê? Chama ele de servo mau e negligente, ela é infundada. Né? Porque o Senhor diz assim, se você está me acusando de ser muito rigoroso, de ser muito severo, de pedir coisas que é impossível receber, se eu agisse assim, você deveria então ter entregue meu dinheiro aos banqueiros.
porque você sabia que eu ia cobrar aquilo que você não poderia me dar. Ou seja, aqui a acusação desse servo mau, ela cai por terra, tá certo? Ele quer jogar a responsabilidade para o Senhor, mas o Senhor fala, então, se eu sou mal desse jeito, você deveria ter mais cuidado então ainda com aquilo que eu confiei para você. E aí depois ele vai dizer, porque a todo que tem se lhe dará e terá o quê? Né? Em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será o quê? Tirado. Tá certo? Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 12, Jesus ele faz uma menção nisso quando os discípulos perguntam por que ele fala por parábolas. E aí Jesus ele vai dizer, a vocês é dado conhecer os mistérios do reino, tá certo? Mas aqueles que não o conhecem, eles recebem o quê? Por parábolas, eles não vão entender. E aí depois ele usa essa mesma palavra, porque a todo que tem se lhe dará e terá abundância, mas o que não tem, até o que ele tem será tirado. Ou seja, aquilo que você está disposto a receber e você recebe com alegria, você vai receber cada vez mais. Mas aquilo que você tem e não aproveita e não faz uso, até isso que você tem vai ser o quê? Vai ser tirado de você. E aí, por último, no verso 30, ele diz, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui, essa palavra que o Senhor Jesus, no verso 30, menciona, é uma palavra de condenação, tá certo? É igual aquela que a gente viu na outra parábola do servo, lá em Mateus 24. Então, basicamente, trazendo para o nosso plano espiritual, entendendo que os talentos são os dons que o Senhor nos concede, o que ele quer que nós façamos com esses dons, com esses talentos? Que nós multipliquemos eles, que nós façamos uso deles, tá certo? Se a cada um foi dado um talento, e a gente percebe aqui que nessa parábola não teve servo que ficou sem talento, todos receberam. Um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1, mas cada um recebeu segundo a sua própria capacidade e não teve nenhum servo que pudesse dizer, eu não recebi nada do Senhor, tá certo? Porque o que recebeu menos recebeu 1. E ele só tinha o trabalho o quê? De, né, multiplicar esse 1 que ele recebeu. Ou seja, se ele recebeu pouco, o que é mais fácil? Você multiplicar um talento ou você multiplicar 5? Tá certo? Mas para quem recebe segundo a sua capacidade, aquele que recebeu 5 também vai ter facilidade para multiplicar 5. E o que recebeu 1 também vai ter essa facilidade para multiplicar esse 1 que ele recebeu. As próprias palavras aqui do Senhor, quando ele condena o servo, né, dizendo servo mau e negligente, remete àquele estudo que nós fizemos na semana passada das noivas. Porque quando Jesus aqui ele diz, né, que o Senhor chama o servo de negligente, o que é você negligenciar? É você deixar de fazer algo que você deveria fazer. Tá certo? A gente viu lá na parábola das virgens. As 5 virgens nécias, elas deveriam ter trabalhado, né, na sua espiritualidade, ter buscado uma comunhão com Deus. Elas não o fizeram, por isso ficaram fora das bodas. Segundo a parábola que nós vimos. Aqui, da mesma maneira, cada servo que recebe os talentos do Senhor, ele precisa o quê? Empregar esses talentos para o seu Senhor, a fim de que esses talentos eles sejam multiplicados, a fim de que aquilo que ele recebeu de Deus, seja dar um estudo bíblico, seja pregar a palavra, seja louvar a Deus, seja muitas vezes ter esse amor para cuidar do próximo, né, de enxergar a necessidade do próximo e atender. Tem muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu não tenho dom nenhum, não tenho talento nenhum para exercer na obra do Senhor. Aí você fala assim, você sabe orar? Eu sei orar. Orar é um talento que a gente recebe. E muitas vezes é o mais precioso, né? E é aquelas pessoas às vezes que não que olha para si, né? Ah, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei fazer nada disso que traz muitas vezes o holofote, né? Ela acha que ela não sabe fazer nada, mas ela sabe orar. E orar é um talento preciosíssimo, que muitas vezes é mais importante do que aqueles outros que atraem, né, a atenção das pessoas. Ou seja, todas as pessoas receberam de Deus algum talento para empregar na sua obra. E como servos fiéis, compete-nos o quê? Multiplicar esses talentos. Tá certo? Para a gente só aprofundar um pouquinho mais aqui, na parábola das minas não é a mesma parábola dos talentos. Essa parábola das minas contada lá em Lucas 19, dos versos 11 a 27, apesar de usar a mesma ideia que a gente viu aqui na parábola dos talentos, né, você trabalhar para o reino de Deus e multiplicar, não é a mesma parábola. Tá? Olha lá no verso 11 que diz assim, ó, ouvindo eles estas coisas, os discípulos de Jesus, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e parecer aos discípulos que o reino de Deus havia de manifestar-se o quê? Imediatamente. Tá certo? Então, lembra, os discípulos eles tinham aquela ideia de que o reino de Deus seria estabelecido enquanto Jesus estava aqui.
Então eles achavam que ia ser o quê? Estabelecido imediatamente. Então Jesus pegou e orientou eles que o reino de Deus não seria estabelecido da maneira que eles estavam pensando. Olha o que ele diz lá no verso 12. Então disse, certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. De novo, aquela ideia de Jesus. Ele ascende para o Pai, tá certo? Ele vai tomar posse do reino, e aí depois ele volta para nos buscar. Ele chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu volte. Aqui é mais claro, porque na parábola que a gente viu dos talentos, diz apenas que ele confiou os seus bens, tá certo? Só que aqui nessa parábola das minas, o que ele diz? Ele deixa claro qual que é a vontade dele. Qual que é? Negociai até que eu volte, tá certo? Então as minas que eles receberam ali, eles deveriam trabalhar até que o seu senhor voltasse. E aí depois ele vai contar a história, né, de que foi buscar o reino não queria se submeter a ele tomou aquele reino e depois retornou. E aí no verso 16 diz assim, ó, compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10. Ou seja, aqui é um pouco diferente, ele chama 10 servos e dá uma mina para cada. Então, um servo recebeu uma mina e transformou ela em 10. E aí depois veio o segundo, Senhor, tua mina rendeu 5. E aí, a cada um dos servos, né, esse senhor ele vai confiando ali o galardão. Né? No verso 17. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Depois ele diz ao que, né, rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Aí no verso 20 diz, veio então o outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. E aí de novo a mesma ideia. Ele quer transparecer o que esse servo? Que ele teve cuidado das coisas do seu senhor. Aquele da parábola dos talentos, ele enterrou. Esse aqui, ele guardou embrulhado num lenço. Ou seja, olha, tomei todo o cuidado aqui, né? Só faltou dar um laço ali para falar que guardou ali com todo o carinho do mundo aquela mina que o Senhor tinha dado. E aí no verso 21 ele vai dizer, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste e ceifas o que não semeaste. E aí no verso 22 o Senhor de novo recrimina, respondeu-lhe, servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus e o ceifo que não semeei? Porque não puseste o meu dinheiro no banco? E então na minha vinda o receberia com juros. Então, de novo, a gente tem a ideia qual que é. Deus concedeu talentos para o seu povo, para a sua igreja, para serem o quê? Trabalhados. E isso envolve algo que muitas vezes vai... as pessoas têm um certo... entra em conflito com a ideia de vigilância. Né? Conforme a gente falou, desde o princípio desse estudo, vigilância não é você estar apenas num estado contemplativo, você só está observando as coisas e aguardando o reino vir. Tá certo? Exige o quê? Você atuar, exige atividade, exige que você trabalhe. E isso fica muito claro nessas duas parábolas aqui. O Senhor confia meios para que o seu povo, a sua igreja, os seus discípulos, eles trabalhem para o seu reino, trabalhem para a vinda do seu reino. O que ele espera de nós é isso. E quem não trabalhar, ou quem não se dispuser a trabalhar, o que a gente percebe aqui nessas duas parábolas aqui? Vai ficar fora do reino. E esse é um ponto interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu não sei fazer nada. E aí senta no banco e só observa, só assiste, né? Só fica vigiando, né? E não trabalhando. Vigiando no sentido negativo, né? Só da observação. Só que todos nós temos algo que foi confiado pelo Senhor para trabalhar no seu reino, para trabalhar para a sua vida. E aí muitas vezes as pessoas até têm se autocompadecem, né? De que, não, mas Deus sabe meu coração, Ele sabe meus problemas, Ele sabe que eu não vou conseguir, né? Ou que eu não sou capaz de fazer algo. O que a gente percebe aqui, por esses servos que também vêm com essa ideia, né? Eu sabia que o Senhor era muito rigoroso e que eu não estaria ao seu alcance, eu não seria capaz de multiplicar isso que o Senhor me concedeu, por isso que eu guardei aqui esse talento que o Senhor deixou, ou essa mina que o Senhor deixou para mim. Eles são o quê? Recriminados pelo Senhor. Eles são tratados o quê? Como infiéis, como preguiçosos, como, né, indolentes. Por que isso? Porque aquilo que o Senhor nos confia é capaz de ser multiplicado. É capaz de ser empregado no seu reino. É capaz de dar bons frutos. Tá certo?
Então, aqui no reino de Deus, né, no meio do seu povo, não tem espaço para a pessoa dizer que não posso fazer nada, eu não consigo fazer nada, eu não sou capaz de fazer nada. Não, você é capaz. Porque quem comunica os dons, quem entrega os dons, os talentos, é Deus. Isso fica claro quando ele fala, ele confiou o quê? Os seus bens, ele confiou o quê? Os talentos, é ele que entrega, é ele que dá. Por mais que você já tenha algum talento específico, né, alguma aptidão natural, Deus ele vai potencializar isso que você tem para o reino dele. E mesmo que você às vezes acha que não tenha nada, ele vai te confiar algo, né? Porque em todas essas parábolas não tem nenhum servo que fica o quê? Sem talento, tá certo? Então não existe desculpa para não trabalhar no reino de Deus. E aí por fim ele vai dizer o seguinte no verso 26, né? Olha lá de novo aquela ideia repetida que a gente viu anteriormente, né? Pois vos declaro a todo a quem o que tem dar-se-lhe-á, mas ao que não tem o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Então, de novo, aquela ideia de juízo. De novo, o Senhor, ele vem, ele vai investigar, ele vai conversar ali com os seus servos, o que vocês fizeram enquanto eu estive fora. E aí, depois, ele vai dar, né, a recompensa para cada um deles, assim como lá nos talentos, né? A gente tem as recompensas. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui, na parábola das minas, né? Aquele que conseguiu multiplicar por 10 vai ter autoridade sobre 10 cidades, aquele que multiplicou por 5 vai ter autoridade sobre 5 cidades, mas para aqueles que não empregaram o seu talento, a sua obra, né, a serviço do Senhor, aqueles ali é destinada à condenação. E só voltando aqui na parábola dos talentos, um ponto interessante para a gente rever, é que tanto aquele servo que multiplica por 5 talentos, quanto aquele que multiplica por 2, ele recebe a mesma recompensa. Olha lá no verso 21, ó. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. E no verso 23, para aquele que tinha multiplicado por 2, muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, aquele que tinha 5 e multiplicou por mais 5, aquele que tinha 2 e multiplicou por mais 2, eles têm uma recompensa aqui igual, tá certo? Eles têm uma recompensa igual. Qual que é? Entrar no gozo do seu Senhor. Essa é a recompensa para os dois. Se o que tivesse multiplicado um, ele ia ter a mesma recompensa. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entre no gozo do teu Senhor. Tá certo? Essa aqui é uma recompensa o quê? Igual para todos eles. E isso é interessante para a gente, né? Porque não importa o quanto que você tenha, todos eles vão ter o quê? Uma recompensa igual. Qual que é? Entrar no gozo do Senhor. No entanto, aqui na parábola das minas, a gente percebe que tem autoridades diferentes. Né? Foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Daí, ao que teve 5, terás autoridade sobre 5 cidades. Ou seja, a gente percebe que essa recompensa que o Senhor traz, no mesmo nível, ela é igual para todos, tá certo? Mas existem autoridades ali que são maiores e menores, de acordo com o quê? Com a sua capacidade. Tá certo? Então, todos entram no gozo do Senhor. Mas ali você vai ter autoridades que são diferentes. Um vai ter autoridade sobre 10 cidades, outro vai ter autoridade sobre 5 cidades. O que significa isso? Muito provável é o galardão que o Senhor vai trazer segundo as suas obras, tá certo? Todos vão receber uma recompensa igual. Qual que é? A vida eterna junto com o Senhor Jesus no céu. Essa é a recompensa geral para todo mundo. Mas existe o galardão que é segundo o quê? As obras, tá bom? Agora olha só que interessante para a gente aqui, numa última parábola que ilustra pelo contraste para a gente a atitude dos servos aqui da parábola dos talentos. Lá em Lucas 16, do verso 1 a 13, a gente tem a parábola do administrador infiel. Tá certo? Eu vou resumir ela aqui para a gente, não vou ler ela inteira, mas só para a gente ter a ideia. Tinha um administrador, ele foi denunciado porque estava roubando os bens do seu senhor. Tá certo? O que o senhor fez? Falou assim, olha, é isso que eu escuto a seu respeito é verdade? Então você não pode mais ficar administrando os meus bens. Você não vai continuar mais com ela. E aí, o que o administrador faz? Ele faz uma pergunta. Que farei, pois o meu senhor me tira a administração? O que eu vou fazer? E aí ele vai falar, né? Trabalhar na terra não posso, tá certo? Porque eu não quero trabalho pesado. E depois ele vai falar, também mendigar não posso porque eu tenho vergonha. Né? Então ele não pode nem trabalhar pesado, nem mendigar. E aí o que ele faz? Ele pega todos os devedores do seu senhor e ele fala assim, quanto que você está devendo de azeite para o meu senhor? Ele vai falar 100 cados de azeite. Então ele vai pegar um recibo, vai rasgar aquele lá e vai falar assim, ó, escreve nesse novo aqui, 50.
Aí ele chama outro, quanto que você está devendo para o meu senhor? Ah, estou devendo 100 coros de trigo. O que, que ele faz? Rasga aquela antiga, anota uma nova e fala, coloca aqui, ó, 80. Tá certo? E aí ele faz isso. E aí no verso 8 diz assim, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aí no verso 9 Jesus vai dizer, eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando elas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, vós vos tornastes fiéis na aplicação não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Tá certo? Então, nessa parábola que Jesus conta aqui, ele toma o exemplo pelo contraste, não pela imitação. O que esse administrador infiel faz? Ao saber que ele vai ser tirado do cargo dele, então ele usa todo o seu tempo, toda a sua inteligência, todos os seus recursos para conseguir uma maneira de manter o seu sustento, tá certo? Quando ele sair ali, né, da administração do serviço do seu senhor, qualquer um desses outros que ele ajudou supostamente vão empregar ele ou vão receber ele, tá certo? Então ele quer ganhar ali a amizade dessas pessoas, né, aliviando ali a conta delas com o seu senhor. Então o que Jesus vai elogiar aqui? Né? A disposição dele em trabalhar por um meio de que ele pudesse ser recebido depois que ele saísse dessa administração. Ou seja, ele empregou tudo o que ele possuía, todo o seu tempo, todo o seu recurso, toda a sua inteligência para conseguir bolar um meio de continuar se sustentando depois que ele saísse da administração, tá certo? É isso que Jesus vai falar. E aí ele vai dizer, né? Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Ou em outras traduções vai estar, porque os filhos das trevas, né, eles são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E o que ele está querendo dizer com isso? Muitas pessoas, para fazer o mal, ou até mesmo para trabalhar de uma maneira secular, sem estar relacionado com as coisas de Deus, eles empregam tudo que eles têm nisso, né? Você vê aquela pessoa que quer conquistar a melhor posição no emprego, o que ela faz? Ela se dedica, ela estuda, ela vira à noite, né? Ela trabalha dobrada, ela faz hora extra, ela faz de tudo para conquistar aquilo que ela deseja, tá certo? Para buscar o sonho dela. Mas muitas vezes, aqueles que são os discípulos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, que são servos dele, não se dedicam dessa maneira na sua alma. Não se dedicam dessa mesma maneira no avanço do reino, na pregação do evangelho para que Jesus retorne. Então é isso que Cristo está querendo dizer nessa parábola. Ele não está falando para a gente imitar o mau exemplo do administrador fiel, mas pelo contraste, né? Entender aqui que se a gente fizesse isso para o reino de Deus, o reino de Deus avançaria de uma maneira muito mais rápida. Se nós empregássemos os nossos talentos, o nosso tempo, o nosso recurso, as nossas aptidões, os nossos, né, dons que foram concedidos por Deus para avançar o reino de Deus, muitas pessoas já teriam ouvido sobre a vinda do reino de Deus e a gente poderia ter certeza, mais do que nós temos hoje, de que a vinda dele estaria ainda muito mais próxima. Tá certo? Então é isso que Jesus quer ensinar com essa parábola dos talentos. Aquilo que nós recebemos de Deus, seja um dom, um talento natural, ou adquirido, ou seja recurso, ou seja tempo, deve ser empregado no seu reino. Deve ser empregado para anunciar o evangelho a todo mundo. E aí, esse é o ponto, né? Trazendo a simbologia da parábola, o que é a vinda do reino dos céus? É um homem que se ausenta e chamou seus servos e confiou seus bens. Tá certo? Na parábola que a gente viu dos talentos. Quem que é o homem? É o próprio Senhor Jesus. Quem são os seus bens? É a igreja, é o seu povo. Né? Zacarias, no capítulo 2, do verso 8, vai dizer ali que é a menina dos seus olhos. Ou seja, aquilo que é mais precioso para Deus aqui na terra é o seu povo. Tá certo? Esse é o maior bem que o Senhor tem aqui na terra. Lá em 1 Pedro também vai falar o quê? Que nós não fomos comprados por sangue, mas não fomos comprados por prata e ouro, mas pelo precioso sangue do Filho de Deus. Tá certo? O símbolo dos servos, quem são? Os discípulos. E os talentos? São os dons e bênçãos que o Senhor confiou ao seu povo.